Olá, paz do Senhor, meu querido, meu amigo, minha amiga. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Que bom poder estarmos mergulhando na palavra de Deus, mergulhando, conhecendo e prosseguindo conhecendo o Senhor. Cresçamos e prossigamos. É assim que Oséias diz em conhecer o Senhor. E que bom estarmos aqui mais uma vez para compartilhar dessa poderosa palavra. Como vai você? Como é que você tem vivido esses últimos dias? Como é que vai a tua família? Você é muito bem-vindo nesse canal. É aqui que nós nos encontramos e nos reencontramos com a palavra de Deus. É aqui que nós conhecemos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E que maravilhoso ter você conosco. E eu já te peço, se inscreve no canal, deixe seu joinha, compartilhe os vídeos. Se eles têm sido relevantes para a sua vida, se de alguma forma têm contribuído na tua caminhada, compartilhe essa bênção. Vamos ser boca de Deus, vamos profetizar, vamos anunciar a palavra do Altíssimo. Que bom. E você que está me acompanhando nos vídeos anteriores, tem visto a nossa caminhada, tem partilhado comigo desse momento especial que é mergulharmos nessa palavra de poder. E agora nós vamos ler, sim, o capítulo 23 do livro de Gênesis. E eu quero já te convidar a você estar comigo até o final desse vídeo, porque depois teremos uma palavra específica para a sua vida. Fica até o final, homem, mulher de Deus, fica até o final para estarmos juntos nessa caminhada. Você é o meu convidado. Diante de nós está o Altíssimo conosco, porque nós consagramos esse momento para Deus. É dele, é para ele. E porque dele, para ele, por ele é todas as coisas. E então vamos orar? Oremos, soberano Deus e Pai do nosso Senhor. Louvamos e engrandecemos o Senhor nosso precioso, o Senhor nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor. É a Ti, Senhor, que colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. É em Ti, Senhor, que confiamos, que cremos que o Senhor tem sempre o melhor e que a Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés. É em Ti, Deus, que depositamos toda a nossa força, toda a nossa energia e consagramos as nossas vidas a Ti. Abençoa este homem, esta mulher que está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, que eles possam, assim, Senhor, conhecer mais e mais o Senhor. Que dentro dele brote um rio de água viva, para que assim ele possa derramar por onde ele for, por onde ela for. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Fala conosco. É a tua voz que queremos ouvir nesta hora. Amém. Amém? Vamos lá? E nós vamos estar lendo agora, como eu disse, o capítulo 23. E esse capítulo 23, ele é específico sobre a morte de Sara. Sara morre. E eu vou estar lendo esses versículos e vocês estejam acompanhando, e seria interessante vocês estarem com as suas Bíblias. Hoje tem Bíblia de todo jeito, até no celular. Quando eu não posso carregá-la ela fisicamente, eu carrego no celular. E assim eu tenho a oportunidade de estar com a palavra de Deus comigo em todo o tempo. Vamos lá? Vamos mergulhar? Diz assim o capítulo 23 do versículo 1. E foi a vida de Sara de 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar, chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morte e falou aos filhos de dizendo, estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão da terra para que eu possa sepultá-la, para que eu sepulte a minha morta diante da minha face. E respondeu os filhos de a Abraão, dizendo-lhe, ouve-nos, meu senhor. Príncipe poderoso és no meio de nós. Enterra a tua morta.
na mais escolhida das vossas sepulturas. Nenhum de nós te venderá a sepultura para enterrá-la. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo, diante dos filhos de Et, e falou, dizendo: Se é da vossa vontade que eu a sepulte de diante da minha face, ouve-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança do sepulcro, no meio de vós. Ora, Efron habitava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, Eteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nela está, diante dos olhos dos seus filhos e do povo que te dou. Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron aos filhos da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo da terra, toma de mim, sepultai ali a minha morte. E respondeu Efron a Abraão, dizendo: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Isto entre ti, a sepultar a sepultura da tua morta. Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão passou a Efron a prata que tinha falado aos ouvidos de Et, e os 400 ciclos de pratas, corrente entre mercadores. Assim o campo de Efron, que está em Macpela, em frente a Marré, o campo e a cova que nele estava, de todo o arvoredo e o campo que havia, e estava em todo o seu contorno ao redor. 18. Confirmou Abraão em posse de diante dos filhos e de todos que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, a sua mulher, no campo de Macpela, em frente a Manré, a pronúncia acho que é essa, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que estava foram confirmados a Abraão pelos filhos em possessão da sepultura. Até aqui. Eu li o capítulo todo para que a gente possa entender alguns pontos. E a gente sabe que ao longo dessa caminhada de Abraão com Sara, esse casal idoso, e que o Senhor o honrou e que o Senhor o moldou, ensinou e capacitou para receber suas promessas. E agora chega o fim da sua esposa. Ela morre com 127 anos. E Sara viveu 127 anos e faleceu na terra de Canaã. Ela foi sepultada e ela foi honrada pelo próprio Deus, que na velhice ela teve a oportunidade de ser mãe, de ter alegria em ser mãe. E o Senhor assim a honrou, e por intermédio dela e de Abraão, Deus criou toda a nação de Israel, onde nasceu o filho da promessa, né? E Deus o chamou de princesa ao mudar o nome dela para Sara. Se chamava Sarai, passou a ser Sara ao longo da caminhada, teve um filho, teve a oportunidade de ser mãe e de desfrutar a maternidade, mas agora chegou o seu fim. E Abraão tinha uma missão, era sepultá-la. E Abraão, como conhecedor agora da promessa de Deus, que Deus havia dito que essa terra, a terra de Canaã, ele daria por possessão a todo filho de Israel. E assim Abraão, ele sabia que enterraria ela ali. E mais na frente a gente vai ver que ele também foi enterrado lá, porque ele permaneceu na terra prometida. Ele já deixou a esposa dele falecida, enterrada na terra prometida. E é isso que a gente vai ver mais na frente, que quando José falece, também ele diz, ó, ele estava enterrado no Egito, mas quando vocês forem embora dessa terra, vocês levem os meus ossos para ser enterrado na terra prometida, na terra de Canaã. E aqui a gente vê que ao longo da história, Abraão viveu com Sara e formaram um casal que se tornou pai de multidões, como cumprimento da palavra de Deus. E trazendo para as nossas vidas, extraindo lições das nossas vidas hoje, a palavra nos ensina que tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Nós estamos aqui hoje, mas a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Vai chegar um dia que morreremos, ou então
seremos arrebatados. Você que acredita na palavra de Deus, que acredita nas promessas do Senhor, que tem a palavra de Deus como seu manual de fé e prática, você sabe que um dia morreremos ou seremos arrebatados, estaremos com o Senhor. E como tudo nessa vida tem um começo, meio e fim, vem uma questão para nossas vidas em particular. A gente não gosta de falar de morte, né? As pessoas têm medo da morte, as pessoas têm medo do desconhecido, morrer, acabou, findou, acabou-se tudo. Não, a morte é apenas o começo. Nós temos uma passagem, uma caminhada pela terra. Nós somos peregrinos, aqueles que já têm Jesus como Senhor, sabe aonde vai ser o seu final? É a eternidade com Cristo. E aí vem uma pergunta, querido. Você está preparado para este momento? A morte, ela existe no projeto de Deus. Deus não planejou o ser humano nascer e morrer. Deus planejou o homem viver eternamente com ele. Mas, por consequência do pecado, como vimos anteriormente lá no início, a morte veio à humanidade. E muitas pessoas têm medo da morte. Claro que é sofrido, claro que é doído você perder um ente querido. Ah, é muita dor, eu já perdi. Eu já perdi pessoas que eu amava, pessoas, meu pai. Mas aí é que está a questão, querido. Quando eu e você tomamos uma decisão de caminhar com Cristo, de aceitar Jesus como Senhor da nossa vida, quando essa decisão é tomada, a gente tem certeza para onde a gente vai. A morte, ela não traz medo. A morte traz tristeza, sim, porque ninguém quer perder. Mas um dia eu e você morreremos. E ao longo da nossa caminhada a gente perdemos pessoas e vamos perder pessoas que amamos. Mas, e quando chegar a nossa vez? Aonde você vai passar a sua eternidade? Porque Sara, aqui, ela está com o Senhor. Ela está com o Senhor. E você, aonde vai passar a eternidade? Aonde você vai estar a eternidade? Hum? Uma eternidade com Cristo, com o Senhor, e a morte, como muitos acham que ela é o fim de tudo, não, não, não. Ela não é o fim de tudo. A palavra diz que depois da morte segue-se o juízo. Então, depois da morte tem o juízo. Aonde nós iremos? Aonde nós. E aí? Você está preparado para esse momento? Aonde você vai passar a eternidade? Fala porque é isso, é disso que a palavra de Deus fala. Porque nós somos peregrinos aqui, mas um dia nós estaremos diante do Senhor. Um dia nós estaremos face a face com o Deus vivo. E aí onde nós passaremos a eternidade. Será uma eternidade com Cristo? Ah, meu querido, eu te peço em nome de Jesus, veja, analise, analise. Isso aqui é passageiro, mas não é o fim. A morte, ela é só uma parte, uma pequena parte, mas nós teremos toda uma eternidade com Cristo. Será vida eterna com o Senhor ou será uma morte eterna? Abraão aqui, ele se vê diante dessa situação e ele chora por ela, ele chora porque a morte traz dor, a morte traz tristeza. Quando nós perdemos um ente querido, mas uma coisa é certa, Abraão e Sara, hoje elas estão com o Senhor. Porque nós vamos ver lá na frente, lá nos evangelhos, na morte de Cristo, quando Cristo está na cruz do Calvário, a palavra diz que os sepulcros foram abertos. Então, toda a descendência, toda a criação, aqueles que andaram com Cristo, naquele momento eles são arrebatados, eles são ressuscitados. E aí nós estaremos um dia com o Senhor. Eu creio nisso. Você crê? Que a palavra é uma questão de crer, é uma questão de fé. A palavra de Deus, eu posso ler ela aqui como um livro comum,
Mas ela é uma questão de fé, ou você crê nela ou não. Não existe a palavra de Deus, ela contém alguma coisa de Deus, não. Ela é a palavra de Deus, do início ao fim. Ela é a palavra de Deus. E aqui nesse momento, Abraão decide onde vai sepultar ela, e ele quer comprar. E aqui a gente vê que aqui Efron e os demais que habitavam naquelas terras, eles queriam dar a Abraão, porque reconhecia que Abraão era um príncipe e ele era poderoso no meio deles. Então eles querem dar, entregar, mas Abraão disse: "Não, eu quero comprar. Eu quero comprar esta terra. Eu quero comprar a o campo de Macapela." E ele compra por 400 ciclos de prata e ele enterra ela lá. Então, tudo na vida ela tem um começo, meio e fim. Você vai dizer, mas irmã Joelma, você está falando de morte, faz um vídeo para falar de morte. Sim, a morte faz parte da humanidade. A morte faz parte do nosso dia a dia. Quando nós é, ligamos a TV, a gente vê morte de todos os lados. A gente sai na rua, a gente vê anúncio, vida sendo ceifada. Mas, meu querido, agora você está ouvindo essa mensagem. Agora você está sabendo que a morte faz parte da humanidade, mas Deus não criou para que ela fosse o fim. Não, ela só é uma parte. Mas um dia nós estaremos com o Senhor. Amém? E você que caminha com Cristo, que por alguma razão está desanimado com alguma circunstância, volte, se achegue ao Senhor, porque não existe vida fora dele. E você, querido, que não tem um relacionamento com Cristo, aprenda. Não existe vida sem Jesus. Não existe alegria sem Cristo. Ele é a tua alegria. Ele precisa ser a tua alegria. Ele quer ser a tua alegria. Porque você e eu estamos aqui de passagem. Nós temos dia e hora. Não ache que vai viver a vida dissoluta, a vida um que não tem, não pensa no amanhã, que vai viver o hoje intensamente, que vai aproveitar hoje. Não, não existe, é engano. Você não está aproveitando, você está se destruindo. Se você está andando sem Cristo, você não está aproveitando a vida. Mas quando eu e você tomamos a decisão de estar com o Senhor, eu e você temos a certeza de vida eterna, a certeza que estaremos no seio de Abraão, a certeza que iremos desfrutar toda uma eternidade ao lado de Jesus. Aleluia! Olha só que maravilha. Então eu e você precisamos decidir agora, enquanto temos fôlego de vida, enquanto nós temos respirando, temos consciência, estamos com a consciência que. Então a gente precisa decidir, eu decido andar com Cristo. Eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Porque eu não sei quanto tempo eu vou viver e a gente não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. Eu não sei o dia de amanhã. Mas o que eu sei é o que a palavra de Deus me mostra, que vai ter uma eternidade toda a ser vivida. É como se a vida ela fosse só apenas isso aqui, e a eternidade fosse toda uma extensão que desconhecemos, mas que temos a certeza que teremos. Então, a sua eternidade, onde você vai passar a sua eternidade? Sara viveu, Sara foi provada pelo Senhor também, ela foi moldada pelo Senhor, ela caminhou com o Senhor, mas chegou o fim de Sara, assim como vai chegar o fim da minha vida e da sua. Se Cristo não voltar hoje, vai ter um fim. Se Cristo não tocar a trombeta e formos arrebatados, aqueles que já têm Jesus como Senhor, morreremos um dia. Onde você vai passar a sua eternidade? É algo muito sério, é algo muito profundo e nós precisamos pensar sobre isso. E o cristão, ele não tem medo de morrer, porque ele sabe para onde vai. E se por acaso você está com medo, meu irmão em Cristo, minha irmã, se você tem medo da morte, tem alguma coisa errada, porque
Olhe para a tua vida direitinho. Às vezes eu me pego em situações que eu dá uma aflição assim, eu, Senhor, mas o que que está errado? Eu não tenho certeza que eu estou caminhando contigo, que eu estou tendo uma vida de obediência. Por que essa aflição de morte, de medo de morrer? Não, a palavra de Deus fala que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós deveríamos ter bom ânimo porque Ele já venceu. Já está tudo preparado e nosso dia vai chegar. E aonde você vai passar a eternidade? Essa é a pergunta. E que Jesus te abençoe, te ajude, te fortaleça, te sustente e que você, meu amigo, tome a decisão com Cristo, porque um dia estaremos diante do juiz, diante do Senhor. E como você quer estar diante de Deus? Como, como Ele como um juiz ou Ele como um pai? Pense nisso. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Joelma. Eu sou uma resgatada. Fui resgatada por Jesus. Ele me arrancou das trevas e me transportou para o reino da sua luz. Até lá. Compartilha, clica. Em nome de Jesus, nos encontraremos no próximo vídeo. Tchau.